Você tem medo da morte? É sobre isso que vamos meditar. Sou o pastor Almir Marcos Mauruto, pastor da Igreja Batista Adoração e Vida em Santo André. Quando nós ligamos a televisão, é quase impossível a gente não ouvir o relato de mais pessoas que estão morrendo em função desse vírus que está causando tantos danos. Misericórdia, misericórdia. Mas, meus irmãos, o que faz uma pessoa ter medo da morte? Será que devemos ter medo da morte? Há muitas crenças em relação à morte. Alguns creem na reencarnação, que a pessoa vai morrer, mas ela vai reencarnar novamente. Também outros creem que a pessoa morre e seu espírito ele continua andando aqui na terra, vagando. E algumas coisas precisam ser feitas, segundo a crença, para que esses espíritos então venham ter paz. Ainda outros acreditam que depois da morte não tem mais nada, acabou. E aí então o que prego é que é necessário que você viva essa vida intensamente, porque você só vai ter essa mesmo e depois da morte acabou tudo. Mas o que faz uma pessoa então ter medo da morte? E primeiro é o desconhecido. É o desconhecido. Sabe, falta de conhecimento, falta de fé, falta de esperança faz com que uma pessoa tenha medo da morte. Quando eu era menino e minha mãe falava comigo a respeito da morte, isso me apavorava. Misericórdia. Mas será que devemos ter medo da morte? Eu diria que não, mas que precisamos estar preparados para ela. Mas a gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre isso. E há muitas crenças então em relação à morte. Alguns creem então na reencarnação. Nós evangélicos não cremos na reencarnação, exatamente, porque a Bíblia ensina de maneira diferente. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então todos nós vamos passar pela morte física uma vez. E depois que passamos pela morte física, então vamos enfrentar o juízo de Deus. Por isso não cremos na reencarnação. Outros creem que a pessoa morre e seu espírito ele continua andando aqui na terra. E Jesus conta algo sobre o pós-morte em Lucas, no capítulo 16, dos versículos 19 a 31. E quando você tiver a oportunidade, por favor, leia esse texto. E nessa passagem fica muito bem claro que o espírito não fica aqui nessa terra. Sabe? Mas aí você fala assim, puxa, a gente ouve falar de tantos relatos, né, de pessoas, de espíritos. Bom, os espíritos que podem entrar em contato com o ser humano e eles podem causar danos ao ser humano também, são os anjos caídos, que são chamados demônios. E nos evangelhos tem muitos registros
de demônios que causavam danos às pessoas, que causavam epilepsia às pessoas. Nem todo caso de epilepsia é demônio, mas há casos também de demônios. Jesus expulsou muitos demônios, demônios que fez com que uma mulher ficasse encurvada por 18 anos da sua vida. E quando Jesus expulsa o demônio, ela fica boa da coluna. Demônios que deixou muda uma pessoa. Demônios que lançavam um rapaz no fogo, na água. Bom, são muitos relatos de demônios. E esses demônios, eles agem de forma a enganar as pessoas. Isso é a verdade. Porque se você ler então Lucas 16, 19 e 31, você vai ver que não há como voltar. Sabe, mas ainda há outros que acreditam que não há mais nada, morreu, acabou. Mas vamos ler 1 Tessalonicenses no capítulo 4, no versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse texto aqui fala do arrebatamento da igreja. E aqueles que morreram em Cristo, quando acontecer o arrebatamento, quando a trombeta soar, esses que estão mortos fisicamente, eles vão ressuscitar e vão subir primeiro. E aquela geração, quando acontecer o arrebatamento, depois que os mortos em Cristo então ressuscitaram, então será retirado da terra todos aqueles que estiverem vivos quando acontecer o arrebatamento. Esses não passarão pela morte física. Sabe, meu irmão e irmã, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Jesus falou que isso ia acontecer. Mas também há um texto que eu gostaria de ler junto com os irmãos, de Apocalipse, capítulo 20, versículos 11 a 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aqueles que não foi achado escritos no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Quando aqui em Apocalipse está dizendo que os mortos, todos os mortos, todos aqueles que viveram nessa terra, eles vão se apresentar diante do Senhor. E eles vão ser julgados porque vão se abrir dois livros. Então os livros se abrirão, ou seja, a palavra de Deus. Nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, ou todos aqueles que viveram nesse mundo, eles vão ser julgados pela palavra de Deus. Não vai ser criado novas regras, as regras já estão estabelecidas, é a Bíblia que vai ser aberta, mas também o livro da vida, porque aquele que creu em Jesus Cristo e aquele que entregou seu coração
para Jesus, por causa do sangue do Cordeiro, o seu nome foi escrito no livro da vida. E aquele que tem o nome escrito no livro da vida, ele terá vida eterna. Por isso, acreditar que morreu, acabou, misericórdia, isso é um grande perigo, porque vão ter um encontro, certamente com o Senhor. E por não crerem em Jesus Cristo, aí sim, vão viver uma vida eterna maldita, longe de Deus, no sofrimento eterno. Misericórdia. Agora vejamos o que o próprio Senhor Jesus disse. João 11, 25 e 26 diz: Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? Sabe, Jesus está declarando uma verdade aqui. Eu havia perguntado, será que devemos ter medo da morte? E eu disse que não. Ter medo da morte não, mas precisamos estar preparados para a morte. E como é que nós podemos estar preparados para a morte? Só poderemos estar preparados para a morte quando temos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Porque é Ele quem vai trazer-nos de volta à vida, sabe? E vamos ser livres do castigo eterno. Alguém pode dizer, se Deus é amor, por que Ele vai lançar alguém no inferno? Mas meu irmão e minha irmã, quem escolhe o inferno não é Deus, é eu e você. Somos nós, homens e mulheres, que vivemos nessa terra. Podemos escolher crer que Jesus Cristo é o único Senhor, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Ele que nos livra da condenação eterna e que nos dá o direito de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Mas se não crermos nisso, então misericórdia. Mas olha, para encerrar, vamos ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Quando cremos nesse Deus e quando amamos a esse Deus de todo o coração, nós vamos ter o privilégio de ver o que os nossos olhos não é capaz de ver. Sabe, de ouvir aquilo que hoje não somos capazes de ouvir. E vamos estar num lugar maravilhoso e eterno, e vamos poder viver uma vida eterna bendita. É preciso crer hoje para poder ter salvação amanhã. Por isso, a morte, ela não é um castigo de Deus para o cristão. A morte física, meus irmãos amados, é um prêmio para nós agora. Em Cristo é um prêmio, porque quando partirmos dessa terra, pela morte física, então teremos um encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Um encontro eterno, bendito, que nós vamos poder provar, saborear e viver tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Oremos. Pai amado e glorioso Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude, Pai amado, para que possamos crer nessa vida bendita e maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. Se vamos ter um encontro com a morte esta semana, ou este mês, ou daqui 50 anos, nós não sabemos. Mas sabemos, Senhor Deus amado, como a Tua palavra, ela diz, que o Senhor é a ressurreição. Senhor Deus amado, e a vida, quem crer no Senhor, ainda que esteja morto, viverá. E nós cremos no Seu nome. Assim pedimos que a Sua paz inunde o nosso coração. Nos dê sabedoria para viver, Senhor Deus amado, esse tempo que temos para viver nessa terra. Assim pedimos a Sua direção, a Sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Meu irmão e minha irmã, você não precisa ter medo da morte. Jesus já venceu a morte, Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o diabo. E Ele tem reservado uma vida eterna, bendita e maravilhosa. O olho não viu, ouvido não ouviu, e nem subiu ao entendimento do homem aquilo que Ele tem preparado. Amém? Que Deus abençoe você grandemente, abençoe o seu coração, a sua fé, a sua casa, a sua vida, as suas finanças, em nome do Senhor Jesus Cristo. Da minha parte, um grande abraço a você. Amém?